Sejam muito bem-vindos a mais um programa Independência Química Podcast, onde a gente vamos tratar sobre tratamento de dependência química, codependência. Vamos estar falando, né, das dificuldades de enfrentamento dentro desse processo da codependência, dentro também do tratamento da dependência química. E hoje nós estamos aqui com nossos convidados. Hoje nós estamos com o Guerino, que foi um paciente que passou pelo Centro Terapêutico Luiz Caetano. Se apresenta aí pro pessoal aí, Guerino. Meu nome é Guerino Maio Júnior, tudo bem? Legal, Guerino. Estamos aqui também hoje com o Isaac, que é o nosso apresentador e também que toma conta de toda a parte da mídia da CT Luiz Caetano, e está aqui hoje também para nos ajudar dentro desse programa. Né, Isaac? É isso aí, mais uma vez eu estou aqui com vocês, junto com a nossa psicóloga, Jaine. Tudo bem, Jaine? Tudo bem, é bom estar aqui de novo, viu? Falar de coisas importantes. É isso aí. Já pegando um gancho com a Jaine aqui, hoje a gente estamos aqui para desmistificar um pouco, né, sobre a curiosidade de todo mundo que está em casa em relação ao tratamento, né, da dependência química. E então hoje a gente vai começar falando um pouco sobre a questão da importância do tempo, né, e que nós já estávamos falando nos bastidores, né, da importância do tempo e de como que o período de tempo vai auxiliar no tratamento de dependência química e como que vão ser essas fases que a Jaine estava falando para a gente. Bom, é muito importante isso que você falou, porque é uma das primeiras queixas, né, dos acolhidos, é referente ao tempo, isso independente de qual instituição ele está acolhido. A sede de vencer é muito mais rápida do que a sede de passar pelo processo. Sim. Então, a gente vai primeiro estruturar um planejamento individual de atendimento, né? Alguns levam o nome de PTS, PIA, PAS, né? Plano de atendimento singular, plano individual de atendimento, enfim, o nome é o de menos, mas a ideia é individualizar cada acolhido. Sim. E estruturar um tempo específico para cada acolhido, porque tem gente que já passou por várias internações, tem gente que está chegando agora, tem gente que conheceu uma única droga, e isso vai interferir nesse processo também de construção junto com esse paciente. Sim. Jaine, então, quando se fala em individualizar, aquele paciente que ele já vem de algumas internações, qual que seria a primeira abordagem dentro desse processo terapêutico para aquela família que está em casa, que talvez assim está olhando e está vendo, pô, estou tentando várias vezes e não estou conseguindo resultado. Qual que seria, né, uma abordagem de sucesso? A gente sabe que o tratamento ele é um pouco complexo, então o sucesso vai depender muito do paciente, mas qual que seria uma abordagem que, em relação ao tempo e em relação ao tratamento, que seria eficaz? Primeira coisa é entender o porquê que ele teve tantas reincidências, por que ele tem esse histórico gigantesco de internação. Eu atendi já pessoas que têm mais de 20, 40, e pessoas super jovens, assim, que a hora que ela me fala, eu, né... Mas uma das coisas muito comuns é o abortar o tratamento. Então, esse cara que tem muita internação, geralmente nunca concluiu ou concluiu pouquíssimas internações. E isso já acaba fazendo uma divisão de águas ali, no sentido de que a quantidade não é qualidade. Então, a gente começa a pensar que esse cara, ele desiste, né? Ou ele não consegue suportar o processo, ou algo não está sendo feito para ele conseguir ver vantagens em terminar o tratamento. Então, a primeira coisa é pensar nesse sentido. E a segunda coisa é pensar que, muitas vezes, muitas pessoas terminam o tratamento, sim, mas não aproveitam. Tá? Então, fazem ali no sentido de que, é que eu estou passando um tempo. Então, é despertar o real objetivo da instituição, que não é um hotel, né? E ali é um momento de mudança de vida. Então, isso vai fazer a diferença na maioria das vezes. Então, a equipe é fundamental para que esse processo possa dar certo, então. Sim, e a equipe que tenha conhecimento na dependência química. Sim. Perfeito. O Fernando, ele participou de um evento nesse último final de semana, onde foi abordado demais sobre o tempo, né? O tempo de tratamento. E aí, né, em outros países que têm um desempenho melhor no tratamento, né, com uma recuperação mais duradoura, eles trabalham também o pós-tratamento. Como que você acha que daria para aplicar esse pós-tratamento aqui no nosso país, devido a todas essas restrições, sei nem se eu posso falar, né, políticas, tudo isso? Jogou a bomba no meu colo. Eu acredito que o pós-tratamento aqui, né, que a gente tenta trabalhar o acolhido, é o tratamento ambulatorial.
E às vezes a pessoa fala, poxa, por que ambulatorial? Por quê? Porque ele tem ali a vida dele, né? Ou seja, ele continua tendo a própria vida e ele tem momentos em que ele para a vida para poder, né, ir para terapia, ir para o grupo de apoio, frequentar, né, o CAPS, enfim. Tá? Então, o tratamento ambulatorial, ele é um tratamento com liberdade, mas uma liberdade disciplinada, que é o que os acolhidos geralmente não conseguem assimilar. Poxa, mas se eu tenho que ir no CAPS, eu não tô livre, tá? Mas, poxa, você tem que ter a disciplina de manter a rotina, né, de manter os atendimentos, até porque você tem um problema para a vida toda. Eu acho que é uma das condições que acaba favorecendo a conscientização. Quando o problema não existe cura, então eu tenho que cuidar dele a longo prazo. Né? Ou deveria cuidar dele a longo prazo. Mas aqui no Brasil, o tratamento ambulatorial, geralmente na nossa região, falando um pouquinho daqui, que é onde eu, né, acabo conhecendo um pouquinho mais, a gente acaba indicando esse cara para o CAPS-AD, né, que ali tem especialistas para tratar a dependência química, ou talvez a gente indica a psicoterapia individual, ou se ele tem, né, uma maior facilidade, né, nos grupos anônimos, religião de escolha, isso é muito importante no tratamento, né? Isso acaba sendo todo o tratamento ambulatorial. Então, não é um específico, mas é o conjunto que facilita o processo. Entendi. A gente estava fazendo uma lista outro dia, você estava fazendo uma lista, Fernando, de pessoas que ficaram mais tempo no tratamento, que conseguiram um resultado melhor na recuperação, e pessoas que ficaram menos tempo na recuperação. Você pode me explicar um pouco melhor o que você acha sobre isso? Na verdade, o que a Jaine trouxe é uma pura realidade, porque a gente tem que entender cada indivíduo, né? A gente tem que olhar para cada um, mas pela experiência, pelas estatísticas, né? Trabalhando com dependência química há quase 10 anos, a gente percebe que o quê? Que a maioria dos casos, o paciente ele chega na instituição com a mente já voltada para o tanto de tempo que ele acha que seria necessário de tratamento. Uhum. E a gente sabe que, de fato, isso não é o correto. O correto seria que a equipe multidisciplinar, como a Jaine trouxe, né, estabelecesse um plano de ação e aí o tempo seria estabelecido dentro desse plano de ação. Né? Mas a gente percebe que o índice de recaída para aquela pessoa que ele ficou 30, que ele ficou 45 ou que ele ficou 90 dias é muito enorme, cara. É muito grande. A gente tem uma experiência aqui do Guerino que a gente trouxe aqui hoje, né? Quanto tempo você ficou dentro do tratamento, Guerino? Acabando o tratamento, quanto tempo você ficou dentro da instituição? Dentro da instituição, 3 anos, trabalhando. Nesse período eu fiquei trabalhando com o senhor, né? Sim. E eu tive meu primeiro tratamento. Eu saí, assim que eu saí do tratamento, eu já saí, não tava recuperado. Porque quando eu entrei, foi minha mãe que me internou, sem a minha vontade. Sim. Então, eu fui, mas não fui de coração. Na segunda vez, eu já percebi que foi necessário eu ir. Eu sabia que lá tinha um lugar para mim poder se recuperar, para mim poder pensar onde que eu ia ter profissionais, pessoas que iriam me ajudar, assim como o Fernando. Eu sempre, quando eu tinha uma dúvida, eu sempre cheguei nele. Então, na segunda vez, eu fiz bem feito, mas não fiz tão bem feito, porque teve a terceira vez. Uhum. Sim. Entendeu? Então, na terceira vez que eu recaí, eu ainda cheguei nele, tava um ano limpo. Eu cheguei nele e falei, Fernando, tava com o aplicativo de sobriedade. One Sober. E cheguei nele e falei, Fernando, deu um ano. Dentro de um tratamento que eu tava em recuperação, tava internado. Só que ele falou assim, pode zerar. Zera esse tratamento que você recaiu. Zera essa contagem que você recaiu. Eu olhei pra ele como eu tinha recaído no álcool. E não na droga de preferência? Na droga de preferência, ele falou assim, não, zero. Mas eu falei, só foi no álcool, Fernando. Não, você recaiu. Você perdeu, recaiu. Então, eu zerei o aplicativo. E comecei dali uma contagem nova. E na terceira vez que eu fiquei internado, eu falei, opa, peraí. Se teve uma terceira vez, teve alguma coisa que eu não fiz da outra vez. Eu achei que eu fiz bem feito. E não tinha feito tão bem feito. Então, procurei focar mais em mim. Procurei mais olhar pra mim. Eu pedi um tempo, falei, fiquei sem celular um bom período. Assim, quando
eu pude falar, não, posso pegar o celular para poder falar com a minha família. Aí eu peguei o celular, comecei a ligar pra minha família, conversar sobre o tratamento que eu tava tendo. Na terceira vez eu fiz bem feito, mas eu fiz pra doer um pouquinho. Sim. Eu fiz pra doer um pouquinho. Entendeu? E... Porque no centro terapêutico, quando a gente chega, a gente se sente bem acolhido. E lá no centro terapêutico, onde que eu tava, com o Fernando, não foi diferente. Fui muito bem recebido desde a primeira vez que eu fui. Desde a primeira vez. Então eu vi que ali tinha uma conexão com Deus. Quando eu cheguei na segunda vez, quando eu tive minha segunda recaída, eu cheguei lá, o pessoal falou pra mim, você tem um período pra você descansar, pra você repousar, pra depois você entrar no ritmo. Para adaptar o tratamento. Eu já não quis. Tava tendo um culto. A primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar. E ali, eu achei que eu ia fazer bem feito. Na segunda vez não foi. Teve a terceira. Mas eu conheci Deus através do centro terapêutico. Foi lá onde que eu conheci Deus, porque na rua eu não tinha tempo pra isso. Pra mim, na minha cabeça, né? Quando eu tava na rua, se alguém chegasse pra falar de Deus pra mim, eu não queria nem papo, eu não queria mais nem olhar na cara da pessoa. E foi lá no centro terapêutico que eu conheci Deus. Legal, Guerreiro. Então, o Guerreiro tá falando aqui que o tempo foi o que ajudou ele dentro do processo. Mas como a Jane falou, a gente tem que individualizar pessoas por pessoas para tentar entender a dificuldade de cada um. Mas o que a gente vê muito, Jane, é essa questão do tempo de 45, 90 dias, que eles dizem que são a quebra de compulsão, até tentam implantar isso na cabeça da família, para quem está nos acompanhando, que é o processo que vai dar certo, né? Mas, de fato, a gente sabe que não, né? Na verdade, a gente já recebe o acolhido já ele falando, ó, vou ficar tantos dias, né? Eu vim, mas é 90, tá? Né? Então, assim, e aquele sentimento de que eu faço só até aqui. Mais do que isso eu não vou fazer. E a gente precisa tirar esse pensamento dessa pessoa, desse cara aí, porque a gente começa a perceber que esse raciocínio é de uma pessoa em negação. Sim. Né? Que não é questão de tempo, não é questão de atividades, não é questão de... não é uma questão geral, é uma questão individual. Então, eu acredito, Fernando, que você pode dizer até melhor do que eu, mas nesse período que eu tô na área, com essa experiência que eu tô nesses anos, eu percebo que são fechamentos 90 ou 180, 90 ou 180. Então, assim, não existe um planejamento de fato para cada caso. Né? Vai ter caso que vai ser necessário mais de 180 dias, sim, e vamos aceitar, né? Vamos estruturar isso com o acolhido, chamar o acolhido, a família, construir o plano, porque o plano se constrói com todo mundo, tá? Sim. Não é os funcionários, não é a equipe, não. O plano se constrói com todo mundo. Vamos conscientizar a família do que vai dar certo a partir de agora, tá? Para que não exista mais fracassos, né? A gente tem que tirar muito uma base, né? Da maneira que como evoluiu e como progrediu a substância. Tanto a substância como a doença. Porque a gente imaginar que aquele indivíduo que ele começou ali com um cigarro de maconha e hoje ele está na substância mais forte, que é o crack, e ele já está fumando naquele caninho de antena, junto com um bombril, que ele coloca a pedra de crack dentro do bombril, coloca dentro do caninho de antena, risca o isqueiro. Qual que é o dano, qual que é a potencialização dessa droga na vida do indivíduo, né? Então a gente já tem que começar por aí, entender o caso a caso. Nós não vamos chegar no centro terapêutico, um indivíduo que ele chegou lá fazendo uso de maconha, nós não vamos poder tratar ele da mesma maneira que uma pessoa que ela vem do uso de crack, ainda mais iniciando no uso de crack. A gente sabe que a devastação do crack ela é muito rápida e o vício ele que se instala muito rapidamente, né? Sim, é essa questão, né? Por isso que o planejamento, ele vai desde a coleta de
informações do histórico dessa pessoa, inclusive, Fernando, se tem antecedentes familiares que fazem uso de drogas. Sim. É muito legal a gente saber disso, porque a gente sai dessa perspectiva de que o problema foi social, emocional, e passa a ter uma perspectiva também genética, A familiar. parte genética, Tá? sim. Principalmente o alcoolismo, né? E outras, né? Que acaba afetando, mas que essa informação, esse histórico, a quantidade de uso, eu falei aqui no último programa, que são perguntas muito muito comuns, mas são importantes, né? A gente tem que, lógico, sair do comum, mas o comum também tem que ser feito. E dentro desse processo da dependência química, quando a gente olha para a dependência química, o próprio Querino também pode falar também, você acredita que se constrói uma nova personalidade depois do uso de droga? Eu não acho que constrói, eu acho que... Já estava construída? Eu não acho que dá para mudar a personalidade, eu acho que dá para refinar, Sim. né? Porque a mudança no estilo de vida faz com que a gente veja o mundo de forma diferente, de fato, né? Então, eu reconheço comportamentos inadequados, eu crio maturidade, eu crio responsabilidade. Então, isso faz eu refinar, né, toda a minha estrutura, mas eu não vou mudar a minha personalidade. Aquele cara brincalhão, ele vai ser brincalhão. Sim. Mas ele vai saber brincar no horário certo, né? Mais ou menos nesse sentido. Sim. Então, acho que mudar é impossível, mas eu consigo refinar, eu consigo melhorar, assim como a gente consegue melhorar em outros aspectos da vida. Sim. Querino, falando de personalidade, falando de alguns comportamentos, né? E algumas situações que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, tipo a mentira, a manipulação. O quanto foi para você difícil de sair desse processo e entrar num processo de uma mudança de hábito e de comportamento? Olha, foi difícil, mas foi necessário. E a gente aprende, né? Nós aprendemos dentro do centro terapêutico, quando a gente já ingressa lá dentro, a gente aprende a laborterapia, coisa que eu não fazia dentro de casa, comecei a fazer, lavar uma louça, arrumar a cama. Então, nós mudamos bastante, sim. Mas tem que querer. Sim. Tem que querer. Quando entramos no centro terapêutico, temos 3 dias para se adaptar. E depois, mas nos 3 dias, a gente já vê o pessoal trabalhando, fazendo as coisinhas, arrumando o nosso local de residir lá. Sim. E é muito interessante, porque lá dentro a gente vamos lidar com pessoas. E vai ser assim aqui no mundo aqui fora também. Uhum. Lá dentro eles vão mostrar o que você tem de defeito. E você vai aprender a melhorar esses defeitos. E você tem que aceitar as críticas construtivas. Essas críticas construtivas, ela vai ter a vida inteira. A pessoa ela tem que aceitar. Tem gente que nega aceitar. Nega aceitar e acaba voltando no processo inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes. Por conta que tem que acontecer uma mudança na dinâmica, né, que vive e se relaciona, né? Lá dentro, lá o pessoal mostra seu defeito, você vê qual é, você se molda. Eu não tinha responsabilidade, como você falou. Não tinha responsabilidade. Aprendi que no mundo aqui fora, aqui, a realidade seria bem outra. Lá era fácil. Era fácil. Por quê? Nós estávamos num local seguro. Ali não tinha droga. Quando nós saímos, como é que vai ser? Se não tiver preparado. Não tiver preparado. Foi aonde que eu permaneci lá, no centro terapêutico, lá dentro. Falei, vou me manter aqui, na zona segura, que eu sei que eu vou ficar bem. E foi o que deu certo pro Querino. Foi uma ótima escolha. Sim. Exatamente. Uma coisa, Jane, que você falou da sua reunião, né, que vem bastante dias já, vem me chamando a atenção isso, né? Pelo menos 4 colhidos ali já me falaram sobre o sonho. Você falou que ele que não chega a ser uma abstinência quando a pessoa sonha
com o uso de droga. E eu fico imaginando, né, o que causa isso da pessoa sonhar? Porque, pelo que eu vi, é comum a pessoa sonhar que tá usando. Tem gente que fala que sonha e sente o gosto, acorda com o gosto. O que causa isso? Na verdade, eu não posso classificar como sintoma de abstinência, porque a gente não se limita só no sonho. Porque o sonho, muitas vezes, eu tô falando da parte psicológica, tá? Mas tem muita gente grande que interpreta os sonhos por aí, cada um tem a sua visão. Mas a parte psicológica acredita que, muitas vezes, os sonhos fazem parte das nossas vivências. E aquilo que a gente também vivencia no dia a dia, tá? Acontece que as memórias do uso vão acompanhar o indivíduo ao longo da vida. Não tem como a gente apagar, né? Então, a partir do momento que ele entrou no centro terapêutico, a gente vai apagar as memórias. Não. Ele vai ter que aprender a conviver com elas. E os sonhos, muitas vezes, são reflexos daquilo que ele falou, daquilo que ele passou em terapia, daquilo que ele partilhou com o colega. Então, automaticamente, isso pode voltar como um cenário antigo, então ele está vivendo novamente, ou ele pode estar num cenário novo e fazendo uso, né? As pessoas me falam muito essa divisão, assim, Jane, mas é um lugar que eu nunca frequentei. Então, não pode ser uma memória, tá? Mas não é uma memória do lugar, mas uma memória do que você estava fazendo, tá? Então, assim, acredito que isso acompanha o ser humano, assim como outros aspectos que podem causar um trauma, né? Tudo que impacta emocionalmente, a gente vai ter que aprender a viver com isso, tá? Então, o que eu levo, né, de ideia para os acolhidos é que os acolhidos consigam identificar isso como um passado, e começa a utilizar como um momento de partida. Não, a partir do momento que eu entrei aqui, isso ficou no passado. Então, os sonhos me representam o passado, né? Para até eles conseguirem viver com isso. Porque é muito doloroso, né? Acordar e falar, poxa, eu sonhei que eu estava usando, ainda bem que eu acordei, eu não estou aqui. Né? Então, isso é um sofrimento que eles descrevem, né, de uma maneira muito gritante. Assim. E é perigoso, né? Porque se ainda você está dentro do centro terapêutico, beleza, você só você está na rua. E para controlar isso? Na verdade, aqui na rua, se o cara não está em recuperação, ele pouquíssimas vezes vai ter essa perturbação, porque ele já recaiu, né, no caso. Mas se ele está nesse processo de recuperação, ele tem que buscar ajuda ali com a terapia, partilhar sobre isso, né? Entendi. Jane, para o pessoal que está em casa nos acompanhando, o pessoal que está no TikTok, que vai assistir depois, assim, comecei o tratamento, coloquei o meu filho dentro de uma instituição, ele vai começar o processo, só que eu tô tão adoecida devido a tudo que aconteceu, tô chateada, magoada dentro desse processo. E o que eu devo fazer? Qual que é o primeiro passo? Como que eu devo agir depois de ter feito a internação? Qual que é o primeiro passo? Para onde eu vou? Qual que é a direção? Você pode orientar quem está em casa? Sim, e é muito importante isso, que a grande maioria tem esse problema, passa por isso, e inclusive passa por isso sozinho, que é o mais difícil, né? A primeira coisa é você estar confortável com a instituição. Porque independente se a família é codependente ou não, a instituição é uma maneira ali de se preocupar. Poxa, será que meu filho está bem? Será que a minha filha está se alimentando? Será que ela está sendo bem cuidada? Ali é uma questão já, um vínculo materno ali, eu não posso nem julgar, né? Falar que é a codependência, porque não é isso a codependência. A codependência é quando isso já é uma maneira disfuncional. Porém, o que a gente orienta é essa família primeiro pensar, né, que ali é um momento de mudança, mas que ela, estando na casa dela, ela vai ter que mudar também. Mudar a forma de pensar, porque essa pessoa vai voltar para casa. Né? Mudar a maneira de agir, ou seja, não pensar 24 horas nessa pessoa. Né? Acho que é diminuir esse sintoma obsessivo, que aí entra a codependência. E buscar então, ajuda, né? Na dependência, então, entra a obsessão também. Com certeza. Entra a obsessão, assim como na dependência química. Entra a obsessão. A pessoa fica vidrada 24 horas, não consegue viver a vida dela. Ela pensa na pessoa 24 horas. Ela para até de exercer uma função que ela exerce muito bem no trabalho, porque ela fica 24 horas vidrada naquele assunto que ela não consegue mudar de pensamento. Então, assim, lógico, a gente vai também orientar o amparo psicológico, né? Então, buscar a terapia, pode ser em grupo, mas, né, talvez a galera não adere tanto ao grupo, então pode aderir à terapia individual. Para cuidar desse familiar, né? Vamos dar um passo para frente. Vamos supor que esse cara já saiu da internação, tá? Então, a família está tendo que receber essa pessoa, não teve uma boa orientação e acabou ali se perdendo. Tem alguns serviços de acompanhamento familiar, terapia familiar,
que atende, né, pode atender 2, 3, 4 membros da própria família. É uma sessão específica chamada terapia familiar. Eu tenho uma especialização em terapia sistêmica e na abordagem sistêmica a gente atua, Fernando, como se fosse uma equipe. Tá? Então, a família é uma equipe. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é identificar a tensão, né, o que está causando a tensão. No caso da codependência, é a própria relação dependência química e a relação codependente. Então, poxa, descobri o que está causando a tensão familiar. Então, eu vou buscar ferramentas para que essa família consiga trabalhar em equipe e superar essa tensão familiar. Né? Então, eu posso atender os dois. Tá? Porque talvez pode ter criado um gatilho. Por exemplo, uma discussão em família pode ter criado um gatilho no dependente químico para que ele possa voltar a usar droga. E ele vai usar isso como justificativa. Então, é interessante levar isso para terapia. Levar para terapia. Exatamente. O tempo, né? A gente está falando sobre o tempo. Muitos veem como um problema, né? Que nem a gente sempre brinca, você ganhou 3 meses grátis, né? E já fica doendo já, né? Mas, na verdade, eles tinham que levar isso como aliados dele na recuperação. Como gerir isso pro acolhido? Porque o cara chega, muitas vezes, totalmente pensando ali em, na verdade, se aproveitar de situações e não aproveitar do tratamento. Poxa, eu tô aqui, Jane, porque a minha esposa falou, nossa, que se eu não vir pra cá, ela vai largar de mim, eu não posso, eu gosto muito dela. Então, assim, aproveita de situações para entrar no tratamento, mas não quer o tratamento, entende? Então, o que a gente pensa? Que o cara não tem responsabilidade, não tem maturidade, não pensou na própria vida, e é uma coisa que a gente vai começar a trabalhar com ele lá dentro. Então, se ele chegou por um motivo que não é o tratamento, ok, pelo menos ele tá lá. E a gente vai puxar ele pro tratamento. E é por isso que, na maioria das vezes, no início, o cara reclama do tempo. Porque ele não tá pelo tratamento. Então, é lógico que ele vai reclamar, né? Certo. E do lado da família, né? Porque a família também, eles querem ver a pessoa recuperada, só que eles querem ver essa pessoa recuperada perto deles. Mas a partir do momento que coloca dentro da clínica, eles querem saber a todo momento como que o filho, o marido, tá ali dentro da clínica. Tanto que às vezes, eles querem até ser parte da equipe multidisciplinar. Como a gente consegue mostrar isso para a família? Que esse tempo vai ser um aliado e não está prejudicando o ente, o filho? A gente consegue já se organizar quando a gente inclui eles no planejamento individual. Então, quando eu incluo a família se sente importante. Poxa, nenhum centro terapêutico, nenhum lugar fez isso com a gente, né? Mas lembrando que é limitando ali as possibilidades, porque ali não é lugar para a família descansar e ali não é lugar para o acolhido descansar, né? Então, o acolhido não escolhe o tempo, a família não escolhe o tempo. Na verdade, as circunstâncias vai levar a um tempo específico. Então, quando eu consigo incluir a família no planejamento, orientando a família do motivo desse planejamento, do motivo das fases, de todo o procedimento, automaticamente eu diminuo essa ansiedade familiar, porque acredito que a grande maioria da ansiedade é por falta de informação. Então, quanto mais a gente ignora a família, mais a família fica ansiosa. Faz sentido. Por falta de informação e talvez por falta também de conhecer o trabalho que está sendo feito, né, dentro do processo, né? Porque quando no centro terapêutico hoje, a gente tem a questão do grupo, né, onde a família consegue acompanhar o tratamento em tempo real. Isso ajuda um pouco. Mas a gente percebe assim, que quando vai uma foto lá no grupo e o paciente está com a cara um pouco desanimada, já vem toda uma apreensão. Isso é codependência? Isso é um aspecto da codependência, está dentro da codependência. Não posso falar que isso isoladamente é codependência, mas isso está dentro, é uma grande característica para eu laçar e falar, poxa, essa família é codependente. Mas por quê? Porque não está deixando o acolhido fazer a mudança de vida interna. Sim. Está mais preocupada em fazer a mudança por ele. Tá? Então, isso é um aspecto muito codependente, demais. Né? Então, quando eu falei pro Isaac, né, e falo dessa questão de construir o planejamento com a família não pode esperar também que a equipe vai chamar e vai ter uma mesa assim bonita, né, retangular, não. Mas, muitas vezes, as orientações e os telefonemas já têm informações e coleta, né, do histórico ali que vai servir para um planejamento individual, tá? Então, a família, eu acho que até a equipe, né, às vezes eu falando assim, né, tô até me retratando, às vezes a equipe vai achar, não, a gente não tem que sentar numa reunião, bonitinho, né? Mas não é bem assim que funciona. A gente também tá vivendo o cotidiano ali, mas pensando no planejamento individual que tem que ser feito.
Então, uma ligação feita para a psicóloga já é uma rede de apoio Com certeza. para a orientação daquela família. Com certeza. E até para identificar ali o que é ideal e não ideal para colocar nesse planejamento individual. Sim. E aí, olhando para esse contexto como um todo, como que eu consigo entender, não, eu estou alimentando mais a doença do que a recuperação do meu filho? Como que eu consigo entender esse processo de alimentação da doença? Porque a gente está falando de dependência química como doença. E aí, quando a gente fala de recuperação, a gente fala de recuperação no tratamento da dependência. Então, quando eu percebo, até para o familiar que está em casa, para ele começar a entender sobre isso, quando eu percebo que eu estou alimentando a doença e deixando de alimentar a recuperação? Quando eu só pontuo os defeitos, eu tô alimentando a doença. Porque essa família me liga e ela fala assim, Fernando, poxa, esse cara, a foto ele ficou... Mas ele também não se ajuda, Jaine. Ele é isso, ele é aquilo outro. Se eu, como equipe, reforçar a negatividade, eu tô reforçando a codependência. Sim. Agora, se eu consigo orientar a família em que essa pessoa também tem aspectos positivos e que muitas vezes não estão sendo vistos, poxa, sim, ele tem todos esses defeitos, mas ele tá aqui, ele tá fazendo a parte dele, ele tá frequentando as reuniões, ele, vez ou outra, né, ele consegue se expressar na terapia. Então, eu consigo levar a família a enxergar as qualidades, que é o que a gente vai fazer na relação codependente. Não reforçar o negativo do familiar e enxergar as qualidades. Porque esse cara vai sair e a família tem que pôr limite. É aquilo que eu falei no episódio anterior. Eu te quero limpo. Sim. Tá? Então, por que eu tenho que limitar isso? Porque eu não tenho que aceitar os defeitos, mas eu tenho que valorizar as qualidades. Porque também a família que está em casa, né, Isaac, ela também nem sabe o quanto que é difícil o começo do processo, né? E aí fica apreensiva, porque não sabe o começo do processo o quanto que é difícil. A gente pegar a dependência da cocaína, a cocaína é uma droga depressiva, então a gente não tem como criar um diagnóstico com menos de 8 semanas no paciente, né? A gente tem que esperar para ver o que vai vir no início, pode ser tudo da droga. Na verdade, a gente começa com um diagnóstico geral, que é o TUS, transtorno por uso de substância, que é um diagnóstico geral que a gente faz, que hoje, inclusive, está sendo muito utilizado. Sim. E a partir do momento em que a gente começa a conhecer mais esse paciente, a gente começa a classificar ele em alguns critérios mais específicos, né, dentro da CID-10, né, que é o mais utilizado, da DSM, sim, são manuais que orientam os profissionais dentro da instituição, mas que colabora para a gente chegar em algo específico para tratar essa especificidade que individualiza o paciente. Sim. Porque se eu olhar todo mundo como TUS, eu estou tratando todo mundo igual. Sim. Nogueirino, deixa eu perguntar para você, cara, como que foi a sua família no tratamento? Qual que foi o apoio que eles te deram? Eles ficaram, não te deram apoio? Como que foi a sua família para você conseguir, né, hoje estar em sobriedade? Minha família apoiou, cara. Apoiou. Sempre quando eu ligava, pedia pra conversar um pouco, eles conversavam comigo. Mas eles sempre agiram normal, sabe? Eles não eram frio, também não eram meloso. Não eram meloso. Eles eram neutro. Né? Desde sempre. Você falou que passou por quantos tratamentos? Quantas 3. internações? 3. 3 tratamentos. Você conseguiu ficar em sobriedade na terceira. Na terceira tentativa. Quanto tempo você ficou na primeira? 9 meses. 9 meses na primeira. 9 meses. Na segunda. Na segunda, 6 meses. Na terceira, 6 meses. E aí depois você começou a trabalhar dentro do centro terapêutico? Comecei. Na segunda eu já estava trabalhando. Mas aí eu fui, saí e fiz o que eu fiz. Voltei pra Andradina lá e toquei o terror. Tocou o terror. Toquei o O terror. que seria tocar esse terror? Cheguei lá em Andradina lá. Primeira coisa que eu fui fazer foi visitar o meu irmão na oficina. Em seguida eu saí de lá e já fui pro bar. Já passei no bar, bebi. Aí minha mãe tava num barzinho, tocando pro meu ex-padrasto. Cheguei no bar dela, peguei todas as pingas, coloquei tudo em cima da mesa, comecei a beber, colocando música. Aí eu me lembro que ela falou que eu até cheguei pra cima dela, coisa que eu nunca fiz, cara. Nenhum momento da minha vida inteira usando, bebendo. Então eu acho que foi uma recaída que me mostrou que eu tinha que realmente mudar, porque dali ia ser cada vez pior. É perigoso.
Uma perda de controle total, então, nessa recaída. Uma perda de controle total, isso mesmo. E o quanto foi difícil para você, ô Guerino, no teu tratamento, quando você olha assim porque assim, ó, quando a gente fala que a parte mais difícil é o começo, o quanto foi difícil para você esses primeiros períodos dentro do tratamento? Olha, eu meio que não mostrava que eu tava triste, Sim, mas não é fácil. Eu vesti uma máscara que eu tava bem sim, e tocava. Foi aonde que eu aprendi que eu tenho que ser forte a todo momento. sim, Levantar a cabeça sempre. Então, eu vesti essa máscara. Eu acho que até foi um pouco errado, porque a gente tem que mostrar que não tá bem. Se a gente não tá bem, tem que falar, não estou bem. E procurar uma ajuda. Somos sensíveis. Somos sensíveis. A gente tem que ser sinceros, né? Não procurar mentir, nem vestir máscara. Você acha que essa questão de vestir essa máscara, de mostrar para todo mundo que você estava bem, te atrapalhou um pouco dentro do processo? Não diria que me atrapalhou, mas também não me ajudou. Certo. Eu só me mantive ali, forte, e falei, eu vou continuar e vou mudar. Independente de qualquer coisa, o que acontecer. Se for pra doer, vai doer. Se for pra ser fácil, eu não quero. Sim. E você já era casado quando você teve? Não. Não era. Não era casado. E hoje você é casado? Hoje eu sou casado na glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. A sua esposa tá aqui, manda um oi pra ela lá. E você conheceu ela em alguma dessas internações? Sim. Não, no período não tava em tratamento. Ah, Eu tava trabalhando. Foi onde meu cunhado ficou falando, Guerino, você vai gostar da minha irmã, conversa com ela e tal. Se for pra ter um cara, eu quero que você esteja um cara bacana. cunhado, gente boa esse. É. Rapaz, deu um beijo nele depois. É, tem que agradecer, pô. Então, eu conheci ela depois do tratamento, eu tava trabalhando. Nisso eu conheci ela. Foi até bom entrar nesse assunto, porque nesse período que eu entrei no segundo tratamento, eu já cortei relações, cara. Eu falei, eu não vou me envolver com ninguém, emocionalmente, de jeito nenhum. Por que, querido? Porque eu sabia que poderia dar um B.O., Dá errado. dar errado. Então eu preferi focar na minha recuperação, que coisas que ninguém fazeria por mim. E eu foquei em mim, num período muito bom, entre 1 ano e meio, 2 anos. Nesse período eu conheci a minha esposa. E Você acha que se você tivesse conhecido ela numa das suas recaídas, você acha que hoje você não estaria com ela? não, porque ela não aceitaria. Não aceitaria? Não aceitaria. E ela não tá errada. Não tem. Não tá errada. É complicado. Tem muito casos desse dentro do centro terapêutico? Tem muito caso. Que nem no caso do Guerindo aí, ele sempre morou com a mãe, né? E saindo desse novo processo, ele vai para um desafio, né? Que é um relacionamento, que é uma autorresponsabilidade. Então aí se percebe o quanto que ele está preparado para assumir esse desafio, né, novo, né? É por isso que eu acredito que o tempo ajudou muito ele a se preparar para isso, porque é um desafio, é sair da minha zona de conforto, porque na maioria das vezes a gente, quando tá morando com o pai e com a mãe, tá numa zona de conforto. Sair dessa zona de conforto e assumir uma responsabilidade de uma família, é uma mudança muito grande, né, Jair? E os caras não estão prontos porque, na verdade, acaba terceirizando até a responsabilidade, né? E é a mesma coisa com a questão dos motivos de recaída. Ah, eu recaí porque... Falaram na reunião, né, Isaac, esses dias lá. Ah, eu recaí porque eu cheguei em casa, depois de passar por um tratamento bacana, eu cheguei em casa, minha mãe perguntando por que meu celular tá vibrando tanto, porque eu tô recebendo tanta mensagem. Já chutei o balde, já fui usar. Ou seja, não é motivo, né? Era desculpa, né? Então, assim, acho que é essa questão de terceirizar a culpa, terceirizar a responsabilidade. Então, é difícil não é nem crescer, porque os caras são muito grandes, mas é amadurecer, né? Então, ou seja, você não é obrigado a casar, ter filho, não, mas você é obrigado a assumir a sua vida. Então, mesmo que você esteja morando sozinho no apartamento solitário, você tem que dar um jeito na sua vida, né?
Então é isso. Jane, você está diversos anos na área da dependência química. A gente costuma ter muito esses casos de pessoas que já estão numa certa idade e ainda continuam morando com a mãe, continuam nessa dependência da mãe e não conseguem romper. Muito, inclusive que a família não quer romper, né? Sim. A família fala, mas a hora que o bacolido sai, nossa, compra a padaria inteira, né, Sim. para receber esse cara em casa, fecha a pizzaria, não quer que esse cara saia, quebra vínculo, porque a família também se acostuma em colocar a culpa em alguém. Sim. É muito difícil falar isso, mas é verdade. Eu li um artigo uma vez, eu não vou me recordar o autor, mas ele fala justamente isso, que a família se adapta a culpar alguém pelo fracasso familiar. E muitas vezes o dependente químico é essa pessoa que é culpada pelo fracasso de todo mundo. Então, vamos supor, se o pai não foi promovido no emprego, é porque o fulano foi usar droga. Se a mãe não é feliz no casamento, é porque tem um filho usuário de droga. E assim por diante. Então, essa relação acaba sendo um ciclo vicioso. E a família acaba não querendo romper isso também. Eles Eu são sei os que- famosos ovelha negra. Eu sei que vai gerar muita polêmica isso que a Jane falou agora, e isso que eu vou falar agora, mas o que a Jane falou agora é essa questão, porque é uma relação parental, né? Porque assim, quando a gente olha a dependência química, a gente vê a situação, talvez naquela família, antes de surgir a dependência, já tinha uma dificuldade. Existe uma tensão. Toda família tem uma tensão. Que é o que a sistêmica traz pra gente. Sim. E aí a gente tem que só descobrir se essa tensão interfere muito na minha vida ou não interfere, porque toda família tem problema, Sim. né? A família por si só são várias pessoas que pensam diferente e estão tentando conviver ali. Então toda família tem uma tensão para ser trabalhada. Acontece que algumas têm mais e outras menos. Sim. Interessante. Não, esse caso da ovelha negra já é uma coisa já tradicional. E muitas das vezes a pessoa acaba acreditando nisso, acaba pegando isso para ele e começa até a falar para os outros, né? Eu sou a ovelha negra da família. Vai acreditando nisso, começa a se envolver com outras pessoas. Quando vê, tá no uso também, porque fez as conexões erradas através do que foi colocado, implantado dentro dele. Vestiu a carapuça, né? Exato. Até aquela pergunta que você fez gerou muita polêmica, teve muitos comentários, né? O quanto que uma pessoa que está no uso de substância e for se relacionar com outra pessoa, tem de facilidade dessa pessoa entrar no uso de substância. Então, a gente tá falando de influências, né? É perigoso falar isso Conexões, aqui. né? Conexões é perigoso. É perigoso falar isso. Mas tem vários estudos, né, que falam sobre as pessoas que a gente convive, a gente acaba, na verdade, sendo parecidas ou próximas aos comportamentos. Sim. Então, quando a gente usa lá na instituição, Fernando, evites é justamente para isso, porque se o cara tá propondo mudança de vida, ele não pode frequentar os mesmos lugares, andar com as mesmas pessoas e conviver nas mesmas situações, Sim. né? Então ele tem que colocar ali um planejamento de mudança geral, né? Não tô falando que ele se distanciando das pessoas, ele é melhor que as pessoas, não. Mas ele tá buscando outro grupo ali para conviver, outra socialização. Mas eu queria saber da opinião dela. É que o meu ponto de vista era o seguinte, ó. Eu comecei a me envolver com uma pessoa. Não sei nada da vida dela. E aí eu me apaixono por essa pessoa, começo a namorar e eu vou lá e caso. Só que aí eu começo a descobrir que ela gosta de beber, gosta de usar droga. Até quando, assim, isso é possível que me influencie ao ponto de eu começar a ter algum uso de droga? Antes de eu responder a tua pergunta, eu vou só pontuar que você já namorou errado. Né? Porque pra você descobrir depois do casamento que você namorou errado. Namoro é pra isso, pra descobrir as coisas. Mas eu acredito que nem sempre a influência no sentido de eu fazer a mesma coisa que a pessoa faz. Mas no sentido de me adoecer. Tá? Porque o que ela faz pode acarretar prejuízos pro relacionamento. Que, na verdade, a maioria das vezes é isso que vai acontecer. Porque não é um prejuízo para ela individual, porque ela já tem uma pessoa que está convivendo, vamos supor, um cenário de casamento, tá? Então, ela vai levar isso para a vida dela pessoal. Então, isso vai atrapalhar o relacionamento. Então, por mais que você não é influenciado diretamente a usar a droga, você vai ser afetado de alguma maneira. A tendência é que esse sofrimento pode te levar a querer usar droga para fugir do sofrimento.
Então, uma coisa leva a outra. Não é uma regra, né? Lógico, Não é a gente não via pode de deixar regra, uma né? regra. Não. Mas é uma condição ali. Vamos namorar direito, né? Vamos conhecer a pessoa de fato. Mas é mais fácil ela me induzir a usar droga do que eu conseguir tirar ela do vício. É mais fácil você querer usar droga pra tapar o sofrimento. É isso. Tem um caso que aconteceu na comunidade terapêutica essa semana de internação, que foi mais ou menos isso. O menino lá, ele tem uma idade, né, entre 19 anos, e a namorada mesma, e ele acabou influenciando ela e ela entrou no crack. E agora você imagine, é mais difícil para a mulher que entra no crack sair do crack do que para o homem. Sim, o cenário dessa perspectiva de gênero é muito diferente, mas vamos só voltar aqui para eu chegar no que você quer falar aí, Fernando. A gente está falando de pessoas, galera, que usam droga o tempo todo, álcool, cigarro, né? É questão de vamos, né, conhecer quem a gente vai casar, mas se a gente for passar na peneira, não passa ninguém. Né? Então, assim, na verdade, é construir projetos. O namoro serve pra gente construir projetos. Espera aí, você faz uso de tal coisa? Isso não vai dar benefício. Então, vamos planejar algo diferente. É nesse sentido, tá? Porque senão não passa ninguém na peneira. E o cara fica solitário. Mas falando do que você falou, de perspectiva de gênero, eu acho que a mulher tem uma dificuldade maior porque ela sofre mais preconceito que o homem. Sim. Né? Porque muitas vezes o que está vinculado à mulher é prostituição. Sim. Então, para conseguir a droga de preferência, ela vai fazer a prostituição, porque isso acaba sendo um meio fácil para ela conseguir usar a droga. Principalmente quando está no crack, né? E automaticamente ela está num lugar sujo, sendo julgada por estar num lugar sujo e perdendo moralidade, caráter, postura, que é o que é esperado da mulher, infelizmente. Sim. Quando fala em dependência química, né? Para a mulher. Aí, como a gente vai falar de tratamento para dependência química, é necessário recuperar a autoestima dessa pessoa? O tratamento para a mulher, eu não falo que é o mais difícil. Não é o mais difícil. A gente não pode... Tem uma galera que trabalha com esse perfil e acaba, né, comparando. Acaba comparando e dizendo que é o mais difícil. Jaine, né? o que você acha? Trabalhar com homem ou com mulher? Eu falei, olha, os dois são difíceis. Trabalhar com dependência química é difícil, né? Mas acontece que muitas instituições não estão preparadas para trabalhar com o público escolhido. Então, vamos trabalhar com o público feminino, a gente tem que ter estratégias, preparar um ambiente para trabalhar com o público feminino, senão não vai rolar. A gente estava conversando outro dia lá no escritório, e aí eu acabei lembrando agora. Você falou que ia me recomendar alguns filmes para mim assistir. Sim. E é bom que a gente está aqui agora, que você já recomenda também para quem está em casa. Ó, você que está em casa, pega a caneta agora, hein? Agora, essa é a hora. Eu sou muito fã, eu sou assim, nossa, adoro cinema, né? Então, tudo que tem de coisa de novidade eu aproveito. E principalmente filmes que tratam a dependência química ou que falam sobre um assunto de saúde mental, porque eu levo isso como uma terapia para os pacientes. Né? Então, muitas vezes a família não está compreendendo aquilo que a equipe está tentando colocar para ela, mas assiste um filme em casa e fica muito mais claro, porque lá tem exemplos. Um exemplo para falar de codependência é o filme Era Uma Vez um Sonho. Está disponível na Netflix, inclusive. É um filme original da Netflix, não só tem nessa plataforma. É um filme sensacional que vai falar de uma relação de uma pessoa que sofre por heroína, né? Então, a gente está falando de um ambiente americano, lá a heroína é a droga, né, talvez mais utilizada, né? Aqui o crack, lá a heroína, em que essa mãe está tentando, na verdade, né, superar a drogadição na vida dela, mas que a mãe dela, no caso, está tendo um vínculo codependente e nunca conseguiu. E entra nesse assunto que eu falei, Isaac, de culpar a pessoa. Né? Então, acaba utilizando esse dependente químico também para culpabilizar os fracassos, né, diante da vida. É um filme maravilhoso. Além de outros também que dá para a gente pontuar aqui, que é Querido Menino, disponível no Amazon Prime, e também tem outros, Recuperando a Esperança. Né? Dá para a gente passar uma listinha para a galera, né? Dá para passar uma listinha, essa listinha aí eu queria Hoje anotar. tem um documentário na Netflix que lançou esse ano chamado Amigos da Clínica. Netflix também. É um documentário sensacional que mostra vivências de pessoas, são homens, no caso, que aderem, né, a uma comunidade terapêutica, passam por essas vivências, e a relação familiar também é muito colocada nesse documentário. Amigos da Clínica, muito legal. Eu assisti um que ele é aquele rapaz que fez o Homem-Aranha, que faz o Homem-Aranha. Esqueci o nome dele, do ator. Mas ele tinha ido para a guerra,
né? Ele foi pra guerra porque ele perdeu a namorada e tal. Lá ele teve alguns traumas, aí ele voltou, conheceu outra menina, só que ele não conseguia ficar livre dos traumas mais. E aí ele começou a se medicar. Só que cada vez ele começou a se medicar mais forte, até que ele entrou na heroína. Isso tem muito a ver no dia a dia? Algumas pessoas elas começam a usar droga por algum trauma, começam no remédio, quando vê tá numa droga mais pesada? Muito demais, muito. Inclusive, a grande maioria dos dependentes químicos, né? Existe um motivo, né? Lá atrás, quando eu falei que nunca é só curiosidade, né? Sempre tem uma fuga. A grande maioria das fugas é a questão do sofrimento psíquico. E aí a gente está falando dos transtornos de humor, depressão, e a gente está falando também dos traumas que acarretam o sofrimento. Então, muitas pessoas que, inclusive, têm hoje o diagnóstico de transtorno de personalidade, que uma das suas maiores características é o trauma na infância, adolescência, abuso sexual e outros tipos de violência, essa pessoa é uma forte candidata a usar droga futuramente. Inclusive, tem um filme, né, Garota Interrompida, você me lembrei do filme, que fala justamente, né, de uma menina, né, dentro desse filme tem uma personagem que ela tem um diagnóstico de transtorno borderline por conta dos traumas e passa a fazer abuso de medicação, tá? Então, esse é muito interessante. Vou assistir. Querido, mais uma pergunta para você. Agora, como está sendo a sua vida agora, depois de todo esse tempo ter passado no tratamento, no relacionamento, morando com sua esposa? Como está sendo agora o seu dia a dia? Tem desafios. Desafios. Nunca é fácil. Não é fácil. Tô trabalhando, Sim. né? Trabalho, normal. Chego em casa, normal. Mas tem dias que a ansiedade ataca, que vem uma forte tristeza. Tem dia que eu me sinto perdido em todos os sentimentos que eu tô sentindo, fico confuso. Mas eu procuro sempre falar com a minha esposa. Tem coisas que acontecem no trabalho, chateia a gente chega mal. Os desafios sempre vai ter. Então a sua esposa ela vem sendo diferencial, te ajudando nesse processo aí agora de tratamento. E muito. Sou muito grato a ela. Legal. Uma rede de apoio, né, no caso. Uma rede de apoio. Ela vem sendo sua rede de apoio no tratamento. E Com vem te certeza. ajudando com as suas dificuldades. Vem me ajudando com tudo, na verdade. Mas aí você aprendeu a ter um diálogo, a partilhar com ela as suas dificuldades, é isso que vem ajudando? O partilho, tem vezes que eu chego em casa, ela percebe que eu não tô bem, mas eu insisto em não querer falar, porque às vezes eu quero falar depois, Certo. e ela sempre persistindo, tá? Você não tá normal, a gente tá junto. Escuta aí, esposa, ó. A dica. A gente não estamos junto há pouco tempo, eu te Sim. conheço. Também quando ela não tá bem, eu conheço, né? Sim. E ela conversa comigo bastante. O que no tratamento, assim, que você aprendeu dentro do tratamento, que você leva para o seu casamento, que te ajuda dentro do seu casamento? Deus. Tá tudo... Parte O segredo espiritual. todo é em Deus. Em Deus. Eu sempre oro por ela e ela por mim. Quando a gente até despede do celular, eu ligo pra ela sempre quando eu chego, vou entrar pro serviço, eu ligo, amor, vou entrar. Na hora do almoço eu ligo, tô indo almoçar. Na hora que eu tô voltando do almoço, amor, eu vou entrar. Saindo, amor, sair. Sempre quando a gente se despede, a gente fala bastante coisa. Falo que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja, te guarde, que o Espírito Santo esteja com você. E eu te amo. Um beijinho. E você era assim com a sua mãe? Com a minha mãe, sempre fui. Sempre foi. Sempre fui um bebezinho da mamãe. Bom antes de dizer assim. Só que nem sempre fui assim com as mulheres. Entendi. Nem sempre fui assim. Então o tratamento te ajudou muito na relação que você tem hoje com a sua esposa. Muito. Com a minha esposa também, com a minha mãe. Pois eu era o xodó da mamãe, mas, portanto, que eu tinha meus problemas de emocional, não sabia lidar com nada. Muitas vezes eu destratava ela, gritando com ela, Sim. fazendo ela passar a maior vergonha, os vizinhos assistindo, inclusive até meu pai também passou por isso, meu finado pai. E ela passou por isso. Tem uma coisa que o Fernando me falou uma vez, que sempre quando ele passava na frente da casa dele, ele via a janela aberta. Passei muito por isso.
Passava todo dia de madrugada, 3, 4 horas da manhã, a janelinha aberta e a luz acesa. Na verdade, quando eu partilhei isso, que sempre, né, no uso de substância, passava na frente de casa e a mãe estava lá 3, 4 horas da manhã, a gente já sabia que ela estava sem dormir, porque a luz estava acesa, né? E quando se fala em codependência, eu acho que eu fui o maior causador, né, das doenças emocionais da minha mãe. Porque hoje minha mãe toma uma caixa de remédio, né? Então, assim, tudo baseado no que na circunstância de uso. Porque, assim, quando eu estava no uso, todo mundo que teve contato comigo foi prejudicado, direto ou indiretamente. Então, assim, eu percebo que todo mundo que teve contato comigo naquela época teve prejuízos emocionais, físicos, financeiros, de qualquer maneira teve prejuízo. Então, assim, quando eu olho do lado de fora hoje, o sofrimento, a desesperança e o desespero da família, eu consigo entender o quanto mal eu casei com a minha mãe. Só hoje você consegue ver. Só hoje, do lado de fora. Porque, assim, quando a gente está do lado de dentro, quando a gente fala que a gente está envolvido na substância, esquece, não vai ver. É um alerta que eu dou para a família. A família o indivíduo está no uso. Você está tentando fazer com que ele perceba o que está acontecendo. Não vai perceber nunca. Uhum. A única coisa que ele enxerga. A única coisa que ele vai enxergar ali é a droga. E aí hoje, esses dias aqui, eu estava no centro terapêutico e entra uma família em desespero. E meu filho tá sumido há uma semana, tá com moto, já vendeu uma moto, vai vender a outra, e ela me abraça no desespero e começa a chorar. E ali, o único pensamento que eu tive foi: tem que sair, tem que pegar o carro, tem que ir atrás, tem que tentar achar. Você falando isso, Fernando, me lembrou, uma vez eu tive contato com um conteúdo, né, um artigo muito bacana, mas falando do suicídio, tá? O tanto que o suicídio atinge a família, o número de pessoas ao seu redor. E a dependência química é muito parecida com o suicídio. Muito O número de pessoas que são atingidas por ter um dependente químico da família é grandiosíssimo. Assim. Por mais que a gente ache que é só a família dentro de casa, mas não é. Não é. E é a mesma coisa do suicídio, né? O tanto que isso também afeta a família, pensando que tem um membro que se suicidou. Não, e foi bacana você trazer a questão do suicídio. O quanto que você acha que a dependência química estão levando pessoas a cometerem suicídio e levando até familiares por não Sim. conseguir aguentar viver nessa situação a cometer suicídio? Na verdade, a gente pode classificar grande parte do uso ativo como um comportamento suicida. Sim. Não estou falando que o dependente químico é um suicida, Sim. mas o uso ativo desenfreado e insanidade, ali naquele momento de compulsão, é um comportamento suicida, porque ele não está medindo as consequências, né? Os problemas que podem ser acarretados conforme a questão do uso. Então, a gente tem que, inclusive, né, eu acho que é trabalhar essa questão do suicídio para cada um, porque muitos, Fernando, já tiveram desejo, mas nunca falou. Certo. Né? E aí na terapia que isso vai acontecer. Às vezes uma brincadeirinha, né? Fica ali falando meio jogando É interessante no ar. a gente perguntar, porque os caras que, né, acabam falando, Jane, eu já tentei suicídio 2 vezes, 3 vezes. Uma das coisas que eu acabo perguntando é: sob efeito de drogas ou não era sob efeito? Porque quando o cara fala porque é sob o efeito, ele já está retratando que ele estava em insanidade. Então, eu tive um comportamento impulsivo, mas eu não tenho desejo de morte. Mas quando ele fala não era sob efeito, ou quando ele fala eu tinha um desejo, aí é uma ideação suicida. Porque teve um menino lá que ele pegou, ele falou, brincando, eu perguntei, e aí, você tá bem? Aí ele falou, por enquanto eu tô bem, não me matei. Já ligou o sinal de alerta na hora, na hora. Eu falei, opa, calma aí, cara. E quando tem esse caso na CT, chegou esse caso na CT, porque muitos falam da internação voluntária, mas eu acho que de fato não tem uma internação voluntária, né? Porque assim, a internação voluntária é quando eu percebo que eu preciso, eu vou lá, mas de alguma maneira eu estou movido por algo. Exato. Ou por uma perca, ou por uma pressão familiar, ou por alguma circunstância. Mas dificilmente, eu não acredito na internação voluntária,
que eu, voluntariamente, sem ter nenhum prejuízo, vou lá e vou me internar. Na verdade, a pessoa sempre vai em busca de fazer mudanças ou de reconquistar coisas que perdeu, né? Então, assim, quando a gente fala de internação voluntária, é que a pessoa tem o desejo de estar lá dentro. Mas, às vezes, não deseja o tratamento. Tem muito cara que assina voluntário, mas tá lá porque tá com medo de divórcio. Sim. Né? Então, assim, é uma questão de circunstância. Então, a voluntariedade se faz ao longo do processo. Certo. Quando ele percebe que tem que mudar. E aí é o trabalho da equipe. É a equipe. Só a equipe e a família, acho que a sociedade, né? Mas principalmente a equipe. Toda vez que você foi pro tratamento, você foi de maneira voluntária? Primeira vez, não. Primeira vez, não. Não, mas ela falou uma coisa legal, porque eu tava querendo, na segunda vez, na terceira, retomar o controle da minha vida, que eu tinha perdido. Inclusive, falando de suicídio, assim, quando eu perdi meu pai, eu entrei numa depressão profunda. Uma tristeza muito grande, uma angústia muito grande. Foi onde eu conheci o crack, né? Antes eu só fumava umzinho, usava uma cocaína, isolado quando eu usava a cocaína. Isolado dentro de casa, fechava, ligava uma música e ficava lá bebendo um conhaque. Só eu, tirava foto. Depois que meu pai faleceu, eu conheci a minha droga de preferência, que hoje é o crack. E eu lembro até hoje, eu tava na casa de um amigo meu e minha mãe e uma ex minha saíram pra buscar eu, procurar eu, né? Elas me encontrou. Minha mãe falou um bolão pra mim. Ela também. E... inclusive, minha ex até chamou a polícia. E eu já não tava mais aguentando, sabe? Eu tava baqueado já. Falava, não vou conseguir parar. Eu tentei parar sozinho e não dei conta. Nesse dia eu cheguei em casa, né? Dei um beijo nela, amarrei a corda. Foi onde que eu fiz essa tentativa. Também tentei, né? Olha que forte que o Guerino tá relatando pra gente, que num momento de desespero, ele tenta tirar a própria vida, né? E de fato acontece mesmo, como a Jaine trouxe, né, Jaine? Você está acostumado a fazer muitas palestras em relação ao suicídio, e o quanto que é importante essas palestras em relação ao suicídio para que as pessoas possam tomar consciência da gravidade, né? E vincular isso com a dependência química, Sim. né? Ligar os dois temas, que são temas muito fortes e que se ligam, sim, no momento da vida desse paciente, né? Esse comportamento suicida pode acontecer, inclusive fazer mais o uso na busca de uma overdose. Que foi o caso do Edmilson, né? O Edmilson, quando ele perdeu a mãe dele, ele fala que ele entrou no uso da cocaína porque ele queria se matar. Queria se matar de usar cocaína e não conseguiu. E aí ele acabou gostando e acabou se tornando dependente. A intenção é suicida, né? Então, se ninguém olhar para essa intenção, nunca vai ser melhorado, infelizmente. Estamos chegando a mais um fim do Independência Química Podcast. Infelizmente, a gente chega a mais um fim de um programa. A gente vai começando a debater os temas e vai surgindo novos temas. Sim. Então, assim, destacar aqui a importância, né, da tua participação hoje, Guerino, para trazer, né, uma mensagem de força, fé e esperança para quem está em casa, para quem não acredita, né, no tratamento, porque não foi na primeira, não foi na segunda, mas na terceira já veio a conscientização e hoje, graças a Deus, está vivendo ao lado da sua esposa e está conseguindo seguir em frente. Eu queria deixar claro que nem sempre para a família é fácil e também para o dependente químico. Para ambos é difícil. Sim. E tem que, como ninguém é perfeito, o dependente químico vai sempre procurar relatar falando que a culpa foi da família. E nunca vai ser. Vai ser sempre a culpa dele. De uma recaída, 2 recaídas. Ele vai acordar. O centro terapêutico é para isso. E lá dentro ele vai ter o despertar dele. Sim. Tem que tentar 1, 2, 50, 100 vezes se for preciso. O importante é nunca desistir. Legal, querido. Bacana. Legal. Agradecer a Jaine aqui mais uma vez, né? Você quer falar alguma Obrigada. coisa? Não, acho que é isso. A gente falou de muita coisa importante, né? Eu acho que a intenção é passar a conscientização para quem está lá em casa,
para a gente também rever certos temas. Isso também serve de combustível para a gente que está aqui e atuando também na área, né? Sim, a gente vai continuar nessa rede de apoio, elaborando aí, construindo, né, com a Jaine, eu, Isaac e outros palestrantes que a gente conseguir trazer aqui, testemunhos também, como a gente trouxe o Guerino. Para quê? Para a gente construir essa rede de apoio, para poder te apoiar, poder te direcionar você dentro do tratamento, para você que está em casa e poder ter essa mentoria dentro do processo. Por isso que você pode acompanhar a live, pode entrar, deixar pergunta, deixar temas que você quer que a gente fale aqui nos próximos programas. E é isso aí, né, Isaac? É isso aí. Lembrando que esse podcast aqui só aconteceu graças ao Centro Terapêutico Luiz e Caetano. Agradecer mais uma vez por esse apoio que ele dá para a gente poder ter toda essa estrutura aqui a nosso dispor. E agradecer mais uma vez aqui ao Fernando, a Jaine, ao Guerino. Muito obrigado. Obrigado, Você foi muito corajoso aí de falar tudo que você falou. E agradecer mais uma vez aí todos vocês. Legal. Grande abraço, até a próxima.